Bem, a boa notícia que nós temos essa semana e que vai dar resultado aí até o fim de semana é que, de fato, aconteceu, né, o pré-lançamento mesmo oficial da candidatura de Flávio Bolsonaro. Porque eu estava preocupado, sabe? O Flávio Bolsonaro colocou o nome dele aí, pô, e a imprensa nada, né? A mídia nada, ninguém fala nada do cara. Falei, pô, será que eles não estão levando o cara a sério? Entendeu? Até o Zema ganhou destaque aí, ficou, né? O o Gilmar Mendes querendo pegar no pé dele, né? O Caiado tá na dele, não fala nada também, né? Um cara light. Agora, caramba, ninguém falava do Flávio. Falei, cara, será que esse povo não tá levando a sério a candidatura do Flávio? O homem já tá liderando as pesquisas, parado, e a turma não vai fazer nada? Não vai vir para cima? Eu fiquei assim, cara, eu tava preocupado. Eu estava preocupado, sinceramente, esses dias eu fiquei assim, caramba, tá demorando. Agora não. Agora começou. E agora vai ficar bom. E aí, isso é bom demais, gente. Política é um negócio muito bom. E olha, é uma ciência, é um jogo de xadrez, leva muita coisa do emocional, leva um pouco de cultura, leva um pouco de inteligência, de estratégia, né? Mas é a essência da humanidade. Nós somos isso, nós somos um animal político. Então, a campanha política é uma coisa para se comemorar, entendeu? É onde nós vamos colocar as ideias, aonde que vai a cidade, o Brasil vai pulsar e a coisa começa a acontecer, entendeu? E a coisa mais bonita que tem é quando você tem uma polarização, porque aí você tem um clássico, é tipo uma final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina na década de 70. Porque na década de 70, rapaz, todo mundo sabia o nome dos jogadores do time de futebol. Todo mundo conhecia os jogadores do seu próprio time, falava nome, escalação de ponta a cabeça, e a seleção também conhecia todo mundo de ponta a cabeça. A Copa do Mundo dos anos 70, rapaz, o tricampeonato, eu tinha 10 anos na época. Então, até hoje eu sei o nome dos campeões da Copa de 70. E aí você tinha, né, aquele climão. Agora você não sabe quem que é os jogadores da seleção brasileira. Se eu perguntar e me fala aí a escalação da seleção brasileira, eu não sei. O nome do técnico, né, não é nem brasileiro. Não, fala a escalação do seu time. Então, do seu time. Peraí, não sei. Então, meu amigo, agora fala a escalação do STF. Aí a turma começa. Todo mundo, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Fux, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, né? Aí vai Lewandowski, que saiu, aí a gente sabe até dos reservas, né? Dos que aposentaram, né? Aí entrou o Zanin, aí entrou o Flávio Dino, né? E aí vai, cara. Você tem essa corja toda aí, você vai falar. Agora o assunto é política. E o STF está no centro da política, entendeu? E ele precisa sair do centro da política, porque não é ele que é candidato, não é ele que é concorrente. Isso aqui não pode ser uma juristocracia. E aí você tem que dar o protagonismo para quem? Para os concorrentes, para a classe política. E a classe política hoje é definida por duas forças políticas que estão predominantes no Brasil. Uma é o bolsonarismo e a outra é o petismo. A turma do PT é um partido consolidado, entendeu? De raiz. E o bolsonarismo é um fenômeno social, né? De classes, de massa, né? De conceitos, de valores específicos. Ó, nós estamos unidos dentro dessa linha de pensamento. Então foi criando um bloco maciço. E esse bloco está fazendo o jogo. E esse jogo é bonito. Entendeu? Aí a turma que não aguenta o trampo pede arrego, meu amigo. Sai pra. Entendeu? E o Flávio tem que entrar no ringue. O Flávio não pode ficar parado achando que vai ganhar a eleição sem fazer nada. Não, ué. Que venham as pancadas, que venham as críticas, que venham os absurdíssimos. Eu costumo falar que essa turma do woke, essa cultura woke, né? É a cultura do superlativismo absoluto sintético. Sabe o que é? O absolutivo, como é que é? É superlativo absoluto sintético. A cultura woke se define por isso, sabe?
tudo para eles, quando eles querem pegar no adversário, eles fazem por exemplo, o caso de perturbação da baleia. Gravíssimo, seríssimo, que mais? Extremo, é, perigosíssimo, é alarmista, é preocupante. Aí eu vou buscando aqui esses superlativos aqui. É urgentíssimo que se abra uma investigação. Estamos preocupadíssimos com isso. Foi prejudicar, incomodar uma baleia. Isso é muito sério, é severo. Precisamos. Isso aí vai causar grandes consequências para o emocional da baleia. Então, é a turma do superlativo absoluto sintético. Esse aí é a turma woke. E hoje nós vamos fazer aqui uma demonstração que a turma woke já foi lá, né, fazer o alvorada para o nosso candidato aí que está concorrendo aí, que é o Flávio Bolsonaro, né? E aí o Flávio Bolsonaro já está, né, consolidadamente identificado como concorrente. E aí que venham, né? Que venham as brigas, que venham as acusações, que venham os ismos e os ismos e os ismos dessa cultura woke. Mas nós é que estamos envolvidos na cultura woke. Eu acho que agora os bolsonaristas entenderam o que é a cultura woke. E agora nós temos que nos preparar para fazer o jogo verdadeiro da política, né? O jogo maduro da política. Porque, olha, cultura woke refere-se à aplicação de narrativas progressistas e ao ativismo voltado para a conscientização sobre questões de justiça social, racismo, desigualdade e diversidade de gênero. O termo derivado do inglês despertar é usado tanto com orgulho por defensores de direitos, quanto de forma pejorativa por críticos. Agora, as raízes históricas do woke. Vamos entender isso. Porque isso aí nasceu lá nos anos 30, nos Estados Unidos, entendeu? O que significa estar woke? Fique alerta. Surgiu nas comunidades afro-americanas na década de 1930 para referir-se à atenção ao estado de alerta contra preconceito racial e de discriminação. Então, a discriminação é um dos pilares da cultura woke. Entendeu? Então, nós que estamos aqui defendendo o campo da direita para que ela exista, entendeu? Assim como defendemos que a esquerda exista, continue existindo, só não pode vir com facada, né, gente? Vocês são muito violentos. Tem que saber fazer o jogo, mas dentro da civilização, certo? Vamos deixar esse negócio de facada para lá, isso aí não pega bem. Esse negócio também de queima de arquivo também já não, entendeu? É a turma complicada, essa turma da esquerda, mas tudo bem. Vamos tratar a coisa dentro do processo, né? Que nós somos uma civilização, né? E nós estamos trabalhando para isso. Então, a cultura woke fala sobre isso, né? Sobre preconceito racial e fala sobre preconceito e racismo e discriminação, tá certo? Agora, por falar em discriminação, essa perseguição contra a família Bolsonaro, gosto de baleia, né? E sei lá o quê, e joia, essa coisa toda, e não pode comprar um apartamento e tal. Isso é discriminação, gente. Os, a turma da direita, que é bolsonarista, são vítimas de discriminação e de estigmatização também, porque o que acontece com essa cultura woke que quer se vangloriar para fazer uma política decente, na verdade eles fazem uma política rasteira. Às vezes eles se passam por direita, vão lá, faz uma cena assim meio ridícula, no filme fala que são a turma da direita, os bolsonaristas e tal. E aí coloca aquilo como se fosse coisa de Bolsonaro, aquela coisa. Então, é um jogo assim, sabe? Baixo da cintura, mas a turma da direita já está aprendendo esse jogo aí e vai saber levar isso aí na brincadeira, entendeu? Então, vou mostrar aqui o batismo, né, da candidatura do Flávio. Sejam bem-vindos, integrantes do superlativo absoluto sintético. Vamos colocar as figurinhas aqui para a gente prestigiar, né? Fazer uma homenagem para eles e agradecer, né, essa preocupação em revelar que o Flávio é um candidato em potencial e que merece sim, né,
ser encarado como tal. Vocês têm que ir para cima, pô, né? O cara com mais de 50% de votos, vocês vão ficar aí só olhando? Uai, não, uai, tem que ir para cima, do jeito que vocês acham que deve. Mas vamos prestigiar esse, esse, essa inauguração da candidatura do Flávio. Olha a turminha aí, ó. Bora! Vamos. Bem, eu vou dar um destaque para essas meninas aí, que elas estão se expondo, na verdade, né? É um jogo político e elas fazem questão de fazer essa pose aí, né? E a gente da CCI tem que prestigiar o esforço delas. Afinal de contas, né? Elas estão aí para fazer política. E a política tem essa coisa bonita, né? Deixa eu encarar elas aqui, ó. Vou mostrar essas meninas aqui que tem que dar um valor para elas, né? Vamos dar um valor para elas aqui. Fica do lado aqui. Não sei como é que elas chamam, não, mas elas querem aparecer. Então vamos deixar elas aparecer aqui, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, né? E vamos dar as boas-vindas para essas meninas. Sejam bem-vindas ao jogo político, entendeu? Eu acho bacana isso, entendeu? A gente vai valorizar cada iniciativa que vocês derem, né, para tentar atingir o Bolsonaro ou atingir o Flávio Bolsonaro. Nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito vamos prestigiar essas iniciativas de vocês. Porque é válido, tá certo? Vocês tem que se expor. Se vai pagar mico, se não vai, se a turma vai gostar, não vai, não importa. Nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito queremos entender a política, queremos entender como é que é o jogo. E os membros da Comissão Cidadã de Inquérito, né, nos cobra isso, falou assim, João, desmistifica o jogo político, a gente quer entender o jogo político. Então, todo personagem que for fazer campanha, que vai começar a aparecer, a gente vai trazer, né, esse conceito, né, da cultura woke e vai colocar também a nossa intenção. Falar, olha, vocês estão sendo preconceituosos com o menino lá, o Flávio. Porque o Flávio, gente, poxa, o Flávio estava cobrando o atraso de prestações que o Vorcar assumiu para produzir o filme. E ele não deu o dinheiro, não, rapaz. Esse negócio é investimento. O Vorcar queria retorno. E filme do Bolsonaro vai lançar no mundo inteiro. Isso vai dar bilheteria, cara. Então, o Vorcar falou assim, cara, eu aposto no filme do pai do Flávio, eu ganho dinheiro. Se eu aposto, eu ganho dinheiro, mas eu também compro uma briga com a turma aqui da esquerda, que não quer que eu dê cartaz para o Bolsonaro. Aí o Vorcar ficou no meio do caminho, falou assim, olha, eu vou dar um pouco do dinheiro, na hora que a coisa estiver acontecendo, eu pulo fora e deixa você na mão, entendeu? Porque vai que aí você não consegue esse dinheiro e o filme é um fracasso, entendeu? Aí despede, vai ter que dispensar a equipe porque não teve dinheiro para fazer. Pronto, aí vai ser um vexame. Ah, não conseguiu produzir o filme. Então tem toda uma jogada nisso aí, né? E o Flávio, coitado, o Flávio estava apostando, né? Assim como muitos apostaram, né? Na iniciativa privada para fazer o filme do pai dele. E é uma família que está sendo perseguida, né? O pai dele está sendo injustiçado de tudo quanto é jeito. Fizeram uma armação, essa cultura woke que criou esse 8 de janeiro, para prender o cara. Tiraram ele da presidência na marra, né, com subterfúgio aí, né, para heterodoxo, né, destruir a Constituição, passaram por cima do processo legal. Pô, então o preconceito está aí, a discriminação está aí. E a sociedade brasileira está vendo isso, né? Vê isso. Então, quando essas meninas aí se colocam nessa condição aí de aparecer e fazer essa cena, né? Tudo bem, elas estão fazendo o jogo delas, elas acham que é bonito, mas elas estão fazendo, né, uma discriminação contra uma família
né? Que é uma família séria, uma família que a gente tem admiração, tem respeito, né? Que está fazendo o possível para sobreviver diante dessa cultura woke que quer esmagá-los, né? Então, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro teve que se exilar nos Estados Unidos. Por quê? Porque o homem tem protagonismo. Eu fui campeão de votos aqui para o Senado e é um alvo dessa turma, né? E essa turma é assim, eles são canibais, eles, se bobear, eles comem vivo, entendeu? Porque essa é a discriminação. Esse é o preconceito. Porque mas tem que ver o que que ele fez. Ah, foi pedir dinheiro para o Vorcaro. Não, o Vorcaro assumiu o compromisso. Isso em maio, já tinha parcelas vencidas. O negócio do escândalo do Banco Master foi estourar, né, em maio de 2025. Então ele firmou o contrato no começo de 2025, estava começando um projeto. Aí o cara vai, procura, fala assim: posso contar com você? Posso. Tantas parcelas e tal. Aí o cara assume compromisso lá, cara. Entendeu? E é coisa séria, envolvendo aí uma produção, produtoras americanas, estúdios americanos, coisa complicada, né? Aí o homem deixa ele na mão assim, rapaz. E você vê o Flávio na maior humildade. Ô, cara, eu sei que, pô, você falou que eu podia cobrar de você, pô. Você parou de mandar o dinheiro das prestações que você. Né, eu sei que tá difícil para você aí, né? Você está passando por um momento difícil. Mas e aí, como é que fica? Eu vou ficar na mão, né? O pai dele escondeu lá, 2 bilhões lá escondido lá, ó, ficou com dinheiro lá, cara. Dinheiro que foi tirado aí da economia ó, na mão grande. E aí você tem a turma do PT lá da Bahia envolvida, né? Você tem a cobertura de alguns membros do Supremo, né? Você tem a cobertura de algumas autoridades né, da Câmara dos Vereadores, da Câmara dos Deputados, né? Você tem alguns ministros, senadores, até governadores estaduais aí dando cobertura para isso. Para quê? Para tirar o dinheiro, cara. Para tirar o dinheiro do brasileiro, do aposentado. Vender títulos podres. Isso é que é o grave. Agora, muita gente de boa fé, antes disso, estava apostando no banco, porque o banco queria passar por um banco sério e queria ganhar dinheiro. Por exemplo, o Atlético Mineiro, né? Uma torcida, uma paixão de futebol aqui de Minas, a rivalidade Cruzeiro e Atlético. Porra, o Vocaro foi lá, quis ser sócio, investiu o dinheiro lá na, na Arena do Galo, lá, fez um estádio lá maravilhoso, grande, bacana, para o Galo ter seu time de futebol, ter o seu próprio estádio, não precisar jogar no Maracanã, não precisar jogar no Mineirão, né? Porque o Mineirão é a Raposa, é a Toca da Raposa 3. A gente fala assim aqui. Entendeu? E aí você vai acabar com o Galo por causa disso, cara? Vai acabar com o Atlético por causa disso? Não vai, não vai. Você está entendendo? Então, eu fiquei com dó de ver o Flávio conversando com o Avocado. Falei, pô, o Avocado sacaneou com o Flávio, cara. Na boa fé, cara. Família do cara, prenderam cara, o pai dele injustamente, essa perseguição. Isso é discriminação. Isso é que é triste. Mas tudo bem, é o jogo, está sendo jogado. E o Flávio é candidato. Essas meninas aí confirmam isso. Tá bom? Fique com Deus. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei. Vou tirar essas meninas daí, tadinhas, porque elas têm família. Na verdade, eu não quero expô-las muito, não, porque, né? Mas tudo bem, já são adultas, né? Se bobear, são universitárias aí, estão envolvidas nisso aí. E fica isso aí, gente. Vamos torcer para o filme ser bom, né? Ser um filme realista, ser fiel à história, sem muita, né, inclinação ideológica, mas fiel à história, porque eu sou documentarista, eu gosto de fazer documentários, né? Eu me especializei em fazer documentário. E a coisa mais importante do documentarista é ele não, o, o dedo dele não aparecer no documentário, nem a opinião dele aparecer no documentário. O documentário ele se faz pela essência do que é. Se você conseguir mostrar o que é, não precisa nem fazer narrativa, não precisa nem colocar texto. Eu fiz vários documentários aqui sobre a cultura de São João del Rei. A maioria dos documentários que eu fiz, eu não apareço e não tem uma fala minha. Eu coloco a realidade feita pelas pessoas que estão fazendo o fato e a notícia e o acontecimento.
Pode perguntar para a turma aí. Tem vários documentários aqui sobre cultura de São João del Rei. Eu nunca apareci nos documentários. Eu falando, ou eu fazendo uma narrativa, ou eu escrevendo uma narrativa. Não. O documentário é isso. O documentário, você mostra a realidade. A partir do momento que você cria uma narrativa e coloca um texto seu no documentário, aí já tem um dedo seu, né? Aí já não é mais um documentário, a essência pura do documentário, né? O documentário puro sangue. O documentário puro sangue não deve ter narrativa, não deve ter conceito, deve ser o que é. É assim. Muita gente faz isso também, não sou só eu, não. Começa com o rapaz falando, depois o outro falando. Você pode até fazer assim, eu vou escolher a fala dele que está dentro daquilo que eu acho que tem que ser. Mas é uma fala dele, entendeu? Veio dele. Ainda que você vai picar esse documentário, enfatear ele, mas você não está criando o fato. O fato está vindo para você. Como você vai fazer o enquadramento da história, né? Contextualizar isso, aí você vai fazendo os recortes para encaixar aquilo que você quer, para direcionar da forma que você quer que a coisa seja encaixada. Mas o documentário é isso, entendeu? Então, fica aí esse meu comentário e vamos para frente, porque vai começar o jogo. E jogo de campeonato não se chuta a bola para o mato, tá certo? Vamos com Deus, que Deus abençoe todos nós. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade, aqui em Minas. E Minas é um estado de espírito. Liberta-se, ainda que tardia. Vamos lá? Deixando aí a nossa chave Pix. É o vídeo 976 da CCI, Comissão Estadual de Inquérito. Vou ficando por aqui. Um abraço. Fique com Deus. Quero ver seu comentário. Elogie essas meninas aí. Não critique elas, não. Tá certo? Elas têm família, elas têm pai, têm irmão. Se bobear, tem namorado ou namoradas. Né? A gente não sabe. Cada um leva a vida do jeito que quiser. O importante é que elas estão fazendo um jogo político e isso é bonito. Tá bom? Fique com Deus.